Olá pessoal, eu sou o professor Marcel Oliveira, sou professor da Prós Educação e eu estou aqui para dar continuidade com vocês aos vídeos sobre a apostila Desenvolvimento de Modelos de Negócio. Nós já vimos 4 temas até então e hoje nós vamos dar continuidade a mais 2 temas da apostila de Desenvolvimento de Modelos de Negócio. Nós falaremos, pessoal, do tema 5, sustentabilidade, diversidade e inclusão social, temas importantíssimos na atualidade, algo que está presente em debates não só em sala de aula, mas nas grandes empresas, nas pequenas empresas, em todo o setor corporativo, esses temas estão em pauta, nos governos. Então nós vamos ver aí que tem bastante assunto interessante para falar sobre esses 3 tópicos: sustentabilidade, diversidade e inclusão social, tema 5 da nossa apostila. Tema 6, posicionamento de mercado. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre como as marcas se posicionam diante do mercado. Como é que eu tenho, quanto marca, que me posicionar para que os meus consumidores entendam o meu propósito, entendam qual é o meu valor. Então, hoje, nesse vídeo, nós abordaremos esses 2 temas, tema 5 e tema 6 da apostila Desenvolvimento de Modelos de Negócio. Bom, para começar, vamos falar sobre o tema 5, que eu acabei de dizer: sustentabilidade, diversidade e inclusão social. O cenário geopolítico e econômico da atualidade estão frequentemente preocupados e destinando seus investimentos em pesquisas e aprofundamentos culturais para os 3 temas abordados neste capítulo: sustentabilidade, diversidade e inclusão social. Além de serem pautas governistas em todas as potências mundiais, são temas frequentemente abordados em inúmeras reuniões de grandes multinacionais mundo afora. Então é bem o que eu acabei de dizer. Para a gente iniciar esse tópico, é importante destacar a importância destes temas na atualidade. Se você trabalha em alguma empresa, se você estiver dentro de algum ambiente empresarial, em algum momento você há de ouvir falar de alguma dessas palavras, ou vai realmente ver alguma prática da sua empresa destinada a um desses temas. São temas da atualidade, são temas de grande relevância para a sociedade como um todo. Então são assuntos, e são tópicos que são abordados em reuniões diárias pelo mundo afora. Não só, como eu falei agora há pouco, por empresas, mas por governos, dentro de salas de aula, como nós estamos fazendo agora, palestras, reuniões mundo afora para decidir sobre mudanças climáticas, sobre coisas que estão acontecendo com o planeta, sobre mudanças em sociedades, sobre os direitos de cada cidadão, sobre aceitar o diferente. Então, tudo isso faz parte desse universo, dessas 3 palavrinhas, 4 palavrinhas, Inclusão social são 2 palavras, mas desses 3 temas: sustentabilidade, diversidade e inclusão social. Daria para fazer um tema de cada um, desses subtemas que a gente vai tratar aqui hoje. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto e objetivo possível para trazer uma explanação para vocês da importância de cada um deles e de como que nós, dentro do ramo empresarial, estamos lidando com isso. Bom, continuando aqui, estes temas estão cada vez mais presentes em toda a sociedade. Com certeza, pessoal. Todos os dias, em algum lugar do mundo, alguém está falando sobre isso. Políticas públicas são criadas diariamente por inúmeros governos na tentativa de orientar e conscientizar a sua população. Isso já é até promessa de governo. Um governo entra e
geralmente quando tem um debate político, por exemplo, ou quando o candidato tem que apresentar alguma proposta, isso é pauta, né, de ações de governo, né, porque principalmente dentro de democracias como a nossa, são temas extremamente relevantes que a sociedade em si hoje já dá muito mais valor do que dava antigamente. Ao mesmo tempo, empresas estão desenvolvendo e fortalecendo campanhas, processos, culturas e até mesmo em departamentos inteiros na tentativa de acompanhar os desdobramentos globais. Atualmente, consumidores não apenas compram produtos e serviços, mas estabelecem relacionamento junto às marcas. Isso é muito importante. E para que esta conexão seja produtiva e duradoura, para ambos, é necessário que os valores de cliente e empresa estejam de acordo. Bom, nós já vimos em outros temas e veremos durante essa apostila que essa relação consumidor e marca mudou muito nos últimos anos. Hoje, quando o consumidor vai comprar um produto, vai adquirir um serviço, e ele vê determinada empresa, determinada marca representando aquilo, ofertando aquilo, ele procura encontrar pontos de semelhança entre os valores dele, quanto pessoa, com os valores da marca. Ah, mas isso é coisa que eu não faço. Subconscientemente você faz. Se você ouvir falar de uma marca, por exemplo, que maltrata ou que faz uso, né, de testes em animais, se você é alguém ligado à causa animal ou tem empatia por animais, automaticamente você vai criar uma certa repulsa em relação àquela marca. Então, hoje é uma conexão consumidor e marca. Por conta disso, é algo que o consumidor olha para a marca, né, quando ele vai adquirir um produto ou serviço. E aí ele verifica, essa marca trabalha esse pilar que para mim é relevante. Por exemplo, sustentabilidade é relevante para mim? A empresa trabalha sustentabilidade ou é uma empresa que polui, que não está nem aí para o meio ambiente? Tem diversidade, né? Aceita as diferenças, acolhe todo tipo de pessoa, independente do gosto ou da raça ou da religião que ela tem, inclui pessoas, né, dentro, faz a inclusão social dentro da empresa, pratica ações para fazer com que essas pessoas realmente se sintam parte, né? Então nós vamos ver um pouquinho mais de cada isso aí, um pouquinho mais disso nos próximos slides. É comum vermos pessoas deixando de comprar algumas marcas e consumir algumas empresas por conta de comportamentos que não estão de acordo com suas crenças e valores. Para uma gestão crescente e eficaz é extremamente necessário se atentar à tríade desenvolvida neste capítulo. Que tríade? Esses 3 pontos que eu já cansei de falar nesse primeiro slide. Sustentabilidade, diversidade, inclusão social. Ok? Bom, vamos falar de sustentabilidade. A palavra sustentável deriva do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar, né? Que palavra profunda, né? Sustentabilidade, né? Eu apoio, eu cuido, eu faço com que aquilo se sustente literalmente. Podemos entender sustentabilidade como a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema, abordando a maneira como se deve agir em relação à natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma comunidade local, uma cidade, uma nação ou até mesmo todo o globo. Então, pessoal, sustentabilidade, a classificação que traz para nós aí é algo com capacidade de sustentação e de conservação, abordando a maneira como se deve agir com o meio ambiente, com a natureza. Como que eu extraio os meus recursos? Eu compro de empresas responsáveis, eu tenho um sistema de produção responsável, né? Eu sou responsável com relação ao meio ambiente, à natureza. Isso é sustentabilidade. Pensar sustentável é pensar em como utilizar, ou melhor, em como impactar o menor possível o nosso meio ambiente, a natureza.
é importante compreendermos que uma ação isolada ou pontual não se caracteriza necessariamente como sustentabilidade, mas sim um conjunto de fatores, processos e políticas que vão além de uma questão ética e moral, sendo prioridades e necessidades universais. Ah, mas isso é discurso de ambientalista. Pessoal, não é, né? Na verdade, a prática sustentável, ela precisa urgentemente se tornar cada vez mais integrada para as empresas e para as pessoas. O nosso planeta nunca teve tanta gente, nós nunca consumimos tanto recurso natural, nós que eu digo, nossa espécie, seres humanos, quanto nós consumimos hoje, né? Enquanto nós estivermos utilizando esses recursos de maneira desordenada, sem pensar ou considerar os impactos que nós estamos causando ao planeta, é algo muito grave para daqui a poucos anos, né? E aí quando eu digo daqui a poucos anos, mesmo que sejam centenas de anos, dentro do contexto histórico não é nada, 100 anos. Se daqui a 100 anos nós estivermos nessa mesma sintonia, né? Ou melhor, nós estivermos com essas mesmas práticas que destroem o meio ambiente, não tem ideia sustentável, como é que nós vamos estar? Então, hoje é pauta de governo, países, empresas, sustentabilidade é um pilar hoje dentro de qualquer grande, média, pequena empresa, ok? E aí, um teórico coloca que a tríade da sustentabilidade, por que uma tríade? Ela é formada por 3 blocos, né? Precisa ser praticada para que realmente haja um processo sustentável. Perceba que os 3 círculos se entrelaçam e o centro entre eles é o sustentável, é a prática da sustentabilidade. E aí a tríade abrange 3 pontos principais. O primeiro deles é o social. Engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre de outros aspectos. É preciso ter um compromisso com a comunidade e com os seus colaboradores. São pesados fatores como flexibilidade, remuneração justa, benefícios, inclusão e diversidade. No âmbito externo, considera-se a comunidade ao seu redor, demonstrando apoio e bem-estar social a todos, por meio de incentivos à cultura, educação e lazer. Só um minutinho, pessoal, tomar uma aguinha. Desculpem. Ambiental. O âmbito ambiental refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. O intuito desse pilar é manter processos e práticas de produção mais adequados, priorizando, por exemplo, o descarte correto de matéria-prima e o controle na emissão de poluentes. Quanto menos a empresa utilizar recursos naturais e quanto menos ela poluir, mais sustentável ela se torna. Então, perceba que sustentabilidade não está somente ligada à questão ambiental. Sustentabilidade abrange o social, né? Eu preservo os recursos naturais, eu descarto os recursos de maneira inteligente, eu tenho uma prática sustentável ambiental, mas eu pago mal os meus funcionários, eu trabalho explorando as pessoas, para minha comunidade eu quero que se dane, eu não faço nada, e isso não é ser sustentável. A prática de sustentabilidade ela engloba também o social, assim como engloba o ambiental. Pensar no meio ambiente, né? Eu estou destruindo, eu estou desmatando, eu estou poluindo, como eu estou fazendo mal ao meio ambiente? O ideal é o quanto menos impacto, melhor. O econômico, relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve ser considerada a questão social e ambiental. Deve considerar a questão social e ambiental. É a forma como a empresa cuida do seu patrimônio e gere os seus investimentos. Ou seja, como ela reinveste em novos equipamentos e ferramentas que garantam mais eficiência e rentabilidade. Ou seja, é o lado do dinheiro quando a gente fala de sustentabilidade, né? Parte dos recursos
que são captados pela empresa, parte da renda, né? Parte dos lucros, parte da receita da empresa, o quanto isso é reinvestido de forma sustentável. Comprando, por exemplo, novos equipamentos que poluam menos, né? Oferecendo melhores condições aos colaboradores. De que maneira a empresa encara esse lado econômico? Porque uma coisa também é estar tudo no papel, tudo no diálogo. Mas na prática não existe nenhum projeto que é financiado pela empresa, a empresa usa um maquinário que polui 20 vezes mais do que a máquina de última geração, tá? Então isso não é ser sustentável economicamente, porque essa empresa está sujeita, né, como eu falei anteriormente, a que os consumidores percebam que ela realmente só fala e não pratica a sustentabilidade, e aí começa a ver os reveses, né? E a empresa começa a sofrer com isso. Então essa é a tríade da sustentabilidade: o pilar social, o ambiental e o econômico. Quando os três se encontram, eu tenho a sustentabilidade acontecendo, ok? Existem outras vertentes que podem acontecer no encontro das esferas também. Social, ambiental, eu tenho o suportável; econômico e social, eu tenho o equitável, certo? E entre o ambiental e o econômico, eu tenho o viável, beleza? Bom, diversidade, o segundo ponto. A diversidade, do latim diversitas, é uma noção que se refere à diferença, à variedade, à abundância de coisas distintas ou à divergência. Trata-se de um conjunto variado de coisas ou indivíduos que compõem um todo. A diversidade está presente no nosso dia a dia e com ela aprendemos constantemente. É na multiplicidade que encontramos oportunidade de aprender e trabalharmos habilidades como empatia, inteligência emocional e compreensão do todo. Lidar com os diferentes tipos de pessoas e personalidades faz com que o nosso cérebro aprenda a encontrar caminhos distintos para se chegar a soluções que muitas vezes já se tornaram padrão em nossas vidas, mediante o círculo social em que nós vivemos. O que é tudo isso, né? Diversidade, para começar, como a própria palavra diz, está referente à divergência, à diferença, à variedade, à abundância de coisas distintas. Pessoal, no mundo, cada um de nós somos diferentes um do outro. Começa por aí. Somos mais de 6, quase 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E cada um de nós tem uma impressão digital diferente, tem um formato de rosto diferente, tem voz com timbres diferentes, né? Cada um tem as suas próprias características. Isso é diversidade. Já se começa por aí. Cada indivíduo, por mais que ele seja de determinada raça, ele é diferente um do outro. A prática hoje da diversidade, principalmente dentro de empresas, de comunidades, de organizações não governamentais, dos próprios governos, né, e instrumentos de governos, eles trabalham muito a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Hoje até as escolas trabalham mais a diversidade. E o que é isso? Fazer com que as pessoas entendam que o diferente é o normal, né? Imagine se todos nós fôssemos iguais, ou se até mesmo todas as pessoas da mesma raça, negros, brancos, fossem exatamente iguais uns aos outros, né? Seríamos vários clones uns dos outros e não haveria peculiaridades, não haveria características únicas, próprias. Diversidade é isso, né? O problema é quando as pessoas enxergam que o diferente é ruim, tá? Bom, inclusão social. Damos nome de inclusão social ao ato de incluir a sociedade perfis de pessoas historicamente excluídas do processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, homossexuais, travestis e transgêneros, bem como aqueles em situação de vulnerabilidade social, como moradores de rua, por exemplo. Está na nossa Constituição, pessoal, no artigo 3º, inciso 4º, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, todos têm de ter os mesmos direitos, todos têm de ter as mesmas oportunidades. Isso acontece hoje para você no Brasil
Sim ou não? Está presente também a necessidade de inclusão social na Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948, com o intuito de inspirar e nortear princípios ligados à paz, à cidadania e à democracia. Inclusão social é trazer pessoas que historicamente sofreram algum processo de exclusão, de minoritariedade, e trazer elas para um contexto social de mesmo nível de oportunidade que qualquer outra pessoa. Hoje os países investem, as empresas também investem muito na área de inclusão social, né? Nós vemos muitas empresas contratando pessoas com deficiência, pessoas travestis, transgêneros, homossexuais, coisa que nas décadas anteriores à nossa era tido de uma forma muito diferente, muito preconceituosa por parte da sociedade e também das corporações. Hoje isso vem mudando, cada dia mais toma força, né, e cada dia mais a gente vê ações de inclusão social na nossa sociedade. Bom, terminamos o 5, vamos para o tema 6, posicionamento de marca. Um posicionamento bem definido proporciona uma base sólida para que uma empresa possa compreender melhor o seu consumidor e desenvolver estratégias capazes de cativá-lo. Com certeza, né? Quando eu falo realmente aquilo que o consumidor gostaria de ouvir e aquilo que eu disse realmente é aquilo que eu faço, né? Eu consigo me posicionar de uma maneira muito mais concreta, respeitosa, né? Junto do meu consumidor. Alinhada a uma proposta de valor coerente, as ações de comunicação de uma empresa devem transmitir aos consumidores os seus valores e a sua autenticidade. Olha que palavra importante, autenticidade. Ou seja, aquilo que realmente a empresa deseja expressar e como de fato ela quer ser reconhecida pelo seu público. Quem é você, empresa? Né? Quais são os seus valores? Como é que você gostaria de ser referenciada pelo seu público? Como a líder de venda de celulares. Tudo bem, isso é reconhecimento geral, né, dentro de um âmbito de indicadores. Né? Você vende mais celulares, você é o líder em celulares. Mas como é que os seus consumidores te referenciam? Como a empresa o quê? Né? A empresa que transforma, a empresa que sustentável, a empresa que ajuda. Né? Quem é você quanto empresa? Qual é a sua identidade? Como que está a sua imagem? Né? Como que você se posiciona junto do seu consumidor? A gente vai ver um pouquinho disso a seguir. Para falar de posicionamento de marca, é importante a gente falar um pouquinho sobre o caminho do consumidor. O primeiro desenho de caminho do consumidor, que seria o percurso que um consumidor mentalmente realiza quando ele vai fazer uma compra. Antigamente, Kotler, que é considerado o pai do marketing, e alguns outros autores descreviam dessa maneira. O primeiro ponto é a assimilação. A assimilação é o eu sei. Consumidores são expostos passivamente a uma longa lista de marcas em função de experiências, comunicação, marketing e defesa da marca. Então, primeiro, eu conheço a marca. Eu sei que existe. Segundo, atitude. Estou convencido. Nesta etapa, os consumidores demonstram interesse e desejo pelo produto. Iniciam um processo de busca de informações para se convencer. A atitude de ir atrás, de querer saber mais informações. Por terceiro, a gente tem a ação. Estou comprando. Ele sabia que existia, foi buscar informação, gostou, ele decidiu comprar. Levados pela certeza de estarem convencidos, os consumidores tomam a ação de compra. E aí eu chego na última ação, retenção e recompra. A fidelidade é a intenção dessa etapa. Ela se caracteriza pela boa experiência com a marca, produto e atendimento pós-venda. Então eu conheci, fui buscar mais informações, comprei e agora eu sou cliente e compro de novo. Assim era conhecido o caminho do consumidor. Só
que nas últimas atualizações referentes ao caminho do consumidor, de acordo com novos estudos e pesquisas, ele mudou. E agora ele tem 5 As. São 5 caminhos que o consumidor faz. E o primeiro deles é a assimilação, ainda é o eu sei. O segundo é a atração, eu gosto. Eu sei que tem e eu gosto. Depois vem a arguição, estou convencido, é um processo novo. Levados pela curiosidade, os consumidores buscam ativamente por informações sobre a marca através do seu círculo de influência, mídias e a própria marca, nas redes sociais, no site, né? Então, a arguição é a fase que eu vou buscar informações para me convencer daquilo. E hoje eu tenho como buscar essas informações. Antes não era tão fácil. Antes você perguntava para um, para outro, mas às vezes a pessoa não tinha consumido. Hoje você entra na internet e você tem um site, por exemplo, especializado em indicar se a marca tem muita ou pouca reclamação. E aí sim você vai para a ação, estou comprando, né? E aí passa da ação de recompra, né, que seria comprar novamente, e eu chego no que a gente chama de apologia. E o que é a apologia? Eu recomendo. Os consumidores podem desenvolver uma forte sensação de fidelidade à marca, refletida em retenção, recompra e defesa da marca. Eu recomendo a marca, eu defendo a marca se necessário. Então o consumidor chega a esse nível hoje de relacionamento junto das marcas. Humanização das marcas é um outro processo que vem acontecendo com bastante intensidade, né? A era digital tornou o caminho das marcas, né, a ser percorrido junto do consumidor muito menor, né? Então, alguns estudos apontam, por exemplo, que em 2025, 2026, a inteligência artificial e a robótica vão estar literalmente dentro da nossa vida, mais do que já estão. E o que isso faz acontecer? Faz acontecer um distanciamento da relação humana. Esse distanciamento, as marcas tentam correr atrás do prejuízo, fazendo alguns tipos de ação. Por exemplo, criar perfis em redes sociais e ir lá responder como se fosse uma pessoa normal. Olha, fulano, não é isso, é aquilo. Olha, fulano, gostamos muito dessa foto. Que legal que você curte a gente. Então, tratar os consumidores, o seu público, como um amigo, né? Com familiaridade, com proximidade, às vezes até com intimidade, dependendo da marca, na rede social. Isso humaniza a marca. Lembra lá do início? Unir a marca ao consumidor de forma valorizada, né? Unindo valores, unindo conceitos que ele tem e o outro também tem, né? Então, isso aproxima a marca do consumidor. Uma outra estratégia que está na imagem aí são os avatares da marca. Eu crio, né, algumas figuras digitais, robôs digitais, para interagir, como se eles fossem pessoas, né? Dou nomes a eles. Tem a Lu da Magazine Luiza, tem a Nath da Natura, tem o Baianinho da Casas Bahia, né? Então cada um deles interage com os consumidores e aproxima mais essa relação empática. E aí a gente fala literalmente sobre posicionamento de marca, e é importante que vocês entendam 2 conceitos. Identidade. Identidade é a razão da marca ser. É aquilo que ela realmente é quem ela quer quem ela quer ser, os valores, a missão, tudo aquilo que ela quer ser como marca para a sociedade. E a imagem é como as pessoas a veem. Então a identidade é realmente quem eu sou. A imagem é como os consumidores me veem. Será que imagem e identidade falam a mesma língua? É a forma como você quer ser vista que você está sendo vista? Posicionamento de marca está no meio disso. É a forma de expressar o que de mais essencial tem a identidade de uma marca, para que ela seja percebida pelo seu público de interesse tal como pretendido. Ou seja, o posicionamento é o que garante a maior coerência possível entre a sua identidade e a imagem que o público tem de você. Como é que eu faço isso? Com ações integradas. Não adianta só eu falar que eu quero ser, que eu sou, e não fazer nada de posicionamento para que o público entenda isso.
Ok? Pessoal, terminamos a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, tenham todos um bom descanso e até a próxima. Valeu!